Olá! Hoje a gente mergulha na história de uma figura monumental. Um nome que, 1000 anos atrás, basicamente redefiniu a medicina para o mundo ocidental por uns 600 anos e, ao mesmo tempo, moldou o pensamento filosófico de Bagdá até Paris. É impressionante pensar nesse alcance, né? Totalmente. Estamos falando de Abu Ali al-Hussein ibn Abdul Allah ibn Sina, que a gente conhece mais como Avicena. Ele era chamado de Príncipe dos Sábios. E olha, pelo que a gente pesquisou, faz todo sentido. Com certeza, um título merecido. Para nossa análise hoje, a gente fuçou em bastante material. Artigos da Nova Acrópolis Brasil, a Wikipedia, claro, o Monitor do Oriente, a Internet Encyclopedia of Philosophy, a IEP, que é super respeitada, e também a revista Pesquisa FAPESP. É um conjunto bem rico de fontes, né? Cobrindo a vida dele, a filosofia, a medicina, o impacto que ele teve, é muita coisa. Exato. E a nossa missão aqui é, tentar ir além do mito, sabe? Entender quem foi esse cara, esse gênio com múltiplos talentos que viveu ali entre os séculos 10 e 11. E o mais importante, por que as ideias dele, que nasceram lá na Era de Ouro Islâmica, ainda são relevantes. Queremos extrair o ouro mesmo, as pérolas desse gigante. Uma tarefa e tanto, mas fascinante. Então, vamos começar pelo básico. Quem foi Avicena? Ele nasceu ali por volta de 980, perto de Bukhara, que hoje fica no Uzbequistão. Era de uma família persa e morreu em 1037, onde hoje é o Irã. Viveu numa época e num lugar... Uau! Sim, ele pegou em cheio a Era de Ouro Islâmica. E Bukhara, naquela época, não era qualquer cidadezinha, não. Sob o comando da dinastia Samânida, era um centro cultural, intelectual, que batia de frente com Bagdá, imagina. Um caldeirão de ideias, então. Exatamente. Tinha acesso a tudo que era texto importante, gregos, romanos, persas, indianos, tudo sendo traduzido, discutido. Sabe, a filosofia que eles chamavam de falsafa, a teologia, o calam, a matemática, a medicina, tudo florescendo. E ele teve acesso a isso tudo? Teve acesso a bibliotecas incríveis, tipo as de Bactro, Corásmia, e ele conviveu com outras mentes brilhantes da época, como o Al-Biruni, Abu Nasr Iraqi. Era um ambiente perfeito para uma mente como a dele, né? Um terreno muito, muito fértil. E que mente era essa? As histórias sobre ele ser um gênio precoce são quase lenda. Dizem que decorou o Alcorão com 10 anos de idade. Pois é. Mas o que me pegou mesmo nas fontes foi aquele episódio com o governante de Bukhara, o Nur ibn Mansur. Avicena, com 17, 18 anos no máximo, já mexendo com medicina, conseguiu curar o cara de uma doença que ninguém mais resolvia. Uma história-chave na vida dele, sem dúvida. Importante. Ganhou passe livre para a Biblioteca Real dos Samânidas. Imagina, um tesouro de conhecimento nas mãos de um adolescente genial e super curioso. É quase um roteiro de filme, né? E essa história vem principalmente da autobiografia que ele ditou para um aluno. Mas é legal ver a nuance que o Dmitry Gutas traz lá na IEP. O que ele diz? Ele não duvida dos feitos em si, mas levanta a possibilidade de Avicena ter contado a própria vida de um jeito que, digamos, ilustrasse a teoria dele sobre como a gente adquire conhecimento, especialmente pela intuição, o Hades que ele valorizava muito. Interessante. Então a história não seria só sobre o que aconteceu, mas talvez sobre como ele queria ser visto à luz das próprias ideias dele. Exatamente. Uma camada a mais de interpretação mostra a complexidade até na forma como ele se apresentava para o mundo. E essa genialidade não ficou só na medicina ou na filosofia, né? Não mesmo. As fontes listam filósofo, médico, matemático, astrônomo, físico, alquimista, poeta, músico, político, até místico, dependendo da interpretação. É o que chamam de polímata, né? Reduzir ele a uma coisa só seria injusto. Realmente. Mas vamos tentar focar um pouquinho, começando pela medicina, que talvez seja o legado mais palpável dele. A grande obra é o Cânone da Medicina, né? O Al-Qanon fil Tibb. Sim, o cânone.
Olha, pensa nele não só como um livro, mas como um sistema completo. Uma enciclopédia gigante, claro, em 5 volumes, mas o impressionante mesmo foi como ele conseguiu pegar séculos de conhecimento médico. Desde os gregos, né? Hipócrates, Galeno. Isso. E também Dioscórides, Aristóteles, juntando com práticas persas, indianas. E ele não só juntou tudo, ele organizou, deu uma estrutura lógica, sistemática para todo esse saber médico da época. Ele criou uma síntese coerente. E essa organização foi tão boa que o cânone virou o livro principal nas faculdades de medicina da Europa por séculos. As fontes falam de Montpellier, Louvain, usando até o século XVII, 600 anos. O que fez ele durar tanto assim? Olha, é uma combinação, eu acho. Primeiro, a abrangência era gigantesco, cobria tudo. Teoria geral, doenças específicas de cada parte do corpo, doenças gerais, remédios. Segundo, a clareza. A forma como ele organizou era muito lógica. Facilitava o estudo, imagino. Com certeza. E ele tentava resolver umas tretas antigas, tipo discordâncias entre Aristóteles e Galeno. Ele oferecia um sistema que parecia completo, racional e, claro, tinha as inovações dele mesmo, né? Como aquela ideia das doenças infecciosas. Isso eu achei demais. O Monitor do Oriente diz que, muito antes de existir microscópio, ele falou que certas doenças podiam ser causadas por organismos minúsculos invisíveis que passavam pela água, pelo ar. Exatamente. Pensa nisso. Numa época em que a teoria dos humores de Galeno era o que mandava, ele sugeriu uma causa externa, invisível. É um salto conceitual enorme. Mostra uma mente que não se contentava só em descrever sintomas. Ele queria entender a causa raiz, mesmo que tivesse que imaginar o que não dava para ver. Isso é bem revolucionário para a época. Totalmente. E talvez seja isso que explique por que o cânone durou tanto. Não era só um resumo do passado, tinha um pé no futuro. Claro, ele também fez outras coisas importantes. Descreveu bem a meningite, o cálculo na bexiga, identificou parasitas como a ancilostomíase, era bom cirurgião. Mas essa ideia dos micróbios antes da hora é marcante. Impressionante mesmo. E essa mesma pegada de buscar a síntese, a estrutura, os princípios por trás das coisas, a gente vê explodir na filosofia. A obra principal aí é o Kitab al-Shifa, o livro da cura. O nome é sugestivo, né? Se o cânone era para curar o corpo... Exato. O Shifa era para curar a alma, curar da ignorância. Era outra enciclopédia gigantesca, tentando dar um panorama completo do saber filosófico e científico da época, juntando tudo que ele podia dos antigos, Platão, Aristóteles, Plotino, e dando o toque dele. Outro trabalho monumental, mas filosofia pode ser um pouco denso. O que a gente precisa pegar do pensamento filosófico dele para entender o essencial? É um mundo. Ele mistura Aristóteles com o neoplatonismo e com a teologia islâmica de um jeito muito particular, mas para simplificar, talvez 2 ideias mostrem bem como ele pensava. A primeira é aquele experimento mental do homem voador, já ouviu falar? Esse eu li e achei muito curioso. A pessoa flutuando no vazio, sem sentir o corpo, sem ver nem ouvir nada. Mas mesmo assim, ela sabe que existe. É isso. Exatamente isso. Para Avicena, essa é a prova de que a nossa autoconsciência, a percepção do eu, não depende fundamentalmente do corpo ou dos sentidos. Ela seria algo primário, talvez até, imaterial. É uma intuição forte sobre a mente ser algo além do físico. Quer dizer, uma consciência pura, separada de tudo, até do próprio corpo. Isso soa radical para a época. Lembra um pouco o penso logo existo do Descartes, só que séculos antes. Mas e os críticos? Não questionaram isso? Tipo, como garantir que não é só uma sensação interna, mesmo sem os sentidos externos? Ótima pergunta. Sim, claro que foi e ainda é debatido. Ele usa isso para dizer que a alma existe por si só, é imaterial. Os críticos poderiam dizer que, mesmo sem sentir o mundo lá fora, a gente tem sensações internas, ou que o próprio ato de pensar já precisa de um cérebro funcionando, né? Mas o foco do Avicena era na experiência direta. Eu sei que eu existo, mesmo sem sentir meu corpo.
A força está mais nessa intuição que ele provoca do que numa prova lógica que satisfaça todo mundo hoje em dia. Entendi. É mais um ponto de partida para o pensamento. Exato. E a segunda ideia-chave tem a ver com como a gente conhece as coisas, a epistemologia dele. Ele começa com Aristóteles. A mente é uma folha em branco, uma tábula rasa. A gente aprende observando o mundo, usando os sentidos, e aí a razão abstrai os conceitos gerais. Tipo, você vê vários cachorros e entende o conceito de cachorro. Até aí parece razoável. Sim, mas para Avicena isso não era o suficiente para chegar nas verdades mais profundas, as verdades eternas, necessárias. Precisava de algo mais. E aí que entra aquele tal de intelecto ativo. Esse nome soa meio esotérico. Pode parecer, mas para ele era lógico dentro do sistema que ele montou. Pensa assim, nossas mentes são como rádios, capazes de captar certas ideias, mas precisa ter alguém transmitindo o sinal, né? O intelecto ativo seria essa estação transmissora, uma inteligência cósmica, separada, quase divina na visão dele. Ah, E essa estação emana as formas universais, as verdades eternas. Nossa mente, se estiver bem preparada pela lógica, pela educação, consegue sintonizar esse intelecto ativo. E aí, às vezes, em um estalo, numa intuição súbita, o Hades de novo, a gente capta essas verdades. Entendi. Então, o conhecimento não vem só da experiência e da razão que a gente constrói aqui na Terra. Para Avicena tem essa conexão necessária, quase um download de uma fonte superior para a gente sacar as verdades mais importantes. Exatamente essa ideia. É uma visão que junta o aprendizado comum com uma iluminação que vem de cima. Isso foi super influente depois. Claro, ele tem outros conceitos importantes. Tipo a prova da existência de Deus? Sim, o argumento da contingência. Basicamente, as coisas no mundo existem, mas poderiam não existir. São contingentes. Então precisa ter algo que tem que existir, que não depende de nada para existir, que é a causa de todo o resto. Esse é o necessário. Deus. Faz sentido a lógica. E também a diferença entre a essência de uma coisa, o que ela é, e a existência dela, o fato de que ela existe. Para nós, são coisas distintas, mas para Deus não. Nele, ser e existir seriam a mesma coisa. Mas acho que o homem voador e o intelecto ativo dão um bom gostinho de como ele pensava sobre mente e conhecimento. Dá para ter uma ideia da profundidade e o impacto disso tudo. A gente já falou do cânone na medicina ocidental, mas é a filosofia. As fontes dizem que Tomás de Aquino citou Avicena mais de 250 vezes na Suma Teológica. 250. Isso é gigante. Mas era só referência ou rolou debate e crítica forte também? As duas coisas, com certeza. A influência foi enorme. Ele levou para a Europa Latina um sistema filosófico aristotélico muito sofisticado e, às vezes, antes mesmo do pessoal lá conhecer o próprio Aristóteles direito. Tomás de Aquino usou muito a estrutura dele, principalmente na metafísica, na prova da existência de Deus. Pegou a base dele, então. Sim, mas ele também discordou feio em pontos cruciais. Por exemplo, Aquino não curtia a ideia de um intelecto ativo único para todo mundo. Ele achava que cada pessoa tinha seu próprio intelecto. Também discordava sobre a alma individual e sobre o mundo ser eterno, como Avicena sugeriu. Então foi uma influência profunda, sim, mas também o ponto de partida para debates que definiram a filosofia medieval cristã, a escolástica. Que interessante. E no mundo islâmico, como foi a recepção? No mundo islâmico foi avassalador. Um estudioso que a gente viu na IEPEC chama de pandemia aviceniana. A filosofia dele virou padrão. Todo mundo que veio depois teve que se posicionar em relação a ele. Ou concordava, ou comentava, ou criticava. Quer dizer, ele definiu a pauta. Totalmente. Nomes gigantes, como o Al-Ghazali, escreveram livros famosos só para refutar algumas ideias dele que eram mais polêmicas. Tipo a ideia de que Deus só conheceria as coisas gerais e não os detalhes particulares, ou que a ressurreição seria só espiritual. O fato dele ser o alvo principal dessas críticas só mostra o quão central ele se tornou. Os livros dele foram estudados nas madraças, as escolas islâmicas, por séculos e séculos. Central, mas também polêmico, né?
Ele foi acusado de não ser original, levou bronca de teólogos mais ortodoxos, e as ideias dele chegaram a ser proibidas em Paris, em 1210. Tinha uma tensão ali entre o racionalismo filosófico dele e a religião mais tradicional. Tinha e muita. Essa tensão aparece também naquela discussão se ele era ou não um místico. Falam de uma tal filosofia oriental que talvez tenha se perdido, e algumas partes dos últimos livros dele têm uma linguagem que soa mais mística, falando de intuição, iluminação. E aí, era místico ou não? É um debate. Tem gente como Henry Corbin, que vê ele como um filósofo místico, outros, como Gutas, batem na tecla do racionalismo dele. O mais provável, eu acho, é que Avicena, principalmente mais pro fim da vida, tenha explorado os limites da razão comum, sabe? E reconhecido que existem outras formas de conhecer, mais diretas, intuitivas, como o Hades, sem necessariamente virar um místico sufi tradicional. Ele era complexo demais para caber num rótulo só. Faz sentido. E falando em complexidade, e o homem Avicena, a pessoa por trás do gênio? As fontes mostram que ele não era só um estudioso trancado numa biblioteca, né? Ele se envolveu com o mundo real. Foi vizir, tipo um ministro, e em Ramadã, em Ispahan, tentou até aplicar filosofia na política, acompanhou exércitos. Sim, e isso trouxe muita dor de cabeça para ele. Inimigos políticos, intrigas palacianas, teve até que fugir escondido algumas vezes. Tem uma frase dele que é ótima sobre isso. Se eu não tivesse deixado marca nenhuma no coração dos homens, eles não teriam se ocupado comigo. Mostra que ele sabia que incomodava, né? Pro bem e pro mal. Que figura. E tem aquela história dele penando para entender a metafísica de Aristóteles no começo, né? Leu umas 40 vezes sem sacar direito até que um livrinho de Alfarabi deu o clique. Acho legal isso, mostra o lado humano, a dificuldade antes de virar mestre. Exato. Mostra que não nasceu sabendo tudo. E outras fontes falam da autoconfiança dele, talvez até uma certa arrogância sobre ser médico. E também da fama que os inimigos usavam contra ele, de gostar dos prazeres da vida. Um bom vinho, boa companhia. Ele não era nenhum monge. Uma vida intensa mesmo, e acabou cedo, né? Com 57 anos, por causa de uma cólica muito forte, talvez câncer, bem no meio de uma campanha militar. Pois é. E dizem que, sentindo que o fim estava perto, ele se voltou mais para a religião. Passou os últimos dias lendo o Alcorão, rezando, doou bens para os pobres, libertou escravos. Tipo um acerto de contas final. Parece que ele viveu mesmo aquela frase que atribuem a ele. Preferia uma vida curta e larga a uma vida longa e estreita. Viveu intensamente, né? Tanto na mente quanto no mundo. Bom, recapitulando tudo isso, fica muito claro porque Avicena é considerado um gigante. Um polímata que não só dominou o conhecimento da época dele, mas conseguiu sintetizar, expandir e passar isso adiante de um jeito que, nossa, criou pontes entre culturas, entre séculos, da Grécia Antiga para a Era de Ouro Islâmica e chegando até a Europa medieval. Príncipe dos Sábios. O título encaixa perfeitamente. Com certeza. É um legado absurdo. E talvez para a gente fechar, fica uma provocação, né? Toda essa arquitetura incrível do pensamento de Avicena, com a cosmologia das emanações, o intelecto ativo, tudo isso se baseia em ideias que a ciência moderna já superou, né? Sim, hoje a gente vê o universo de outra forma. Exato, mas as perguntas fundamentais que ele fazia com tanta paixão, com tanto rigor, continuam sendo as nossas perguntas. O que é a realidade? Como a gente conhece as coisas? Qual a relação entre mente e corpo? O que significa buscar verdade? As perguntas não mudaram tanto assim. Não mudaram. Avicena deu as respostas dele com as ferramentas que ele tinha 1000 anos atrás. A questão que fica pra gente é como nós hoje, com as nossas ferramentas, com a nossa visão de universo, podemos encarar essas mesmas questões essenciais. Talvez a gente possa se inspirar na ambição intelectual dele, na busca incansável pela compreensão, mas trilhando nossos próprios caminhos, né? Uma ótima reflexão para terminar. Buscar nossas próprias respostas para as perguntas eternas.